Agora a gente vai resolver dois exemplos de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, intuitiva, tá? Sem fazer o cálculo exato dos valores das probabilidades. Então, nesse primeiro exemplo, consideremos uma população de uma cidade A e de uma outra cidade B. Suponhamos que todas as pessoas tenham informado as respectivas alturas em centímetros e a gente quer fazer uma comparação entre tais populações. A gente tem, para a população A média, que é o nosso Mi, de 174 centímetros e a B de 178, ou seja, a população B é um pouco mais alta em média que a população A. A variância da A é de 64, a variância da B é de 1. Um pesquisador deseja sortear aleatoriamente pessoas para fazer um teste sobre DNA e crescimento, e para isso gostaria de coletar, de forma obviamente aleatória, pessoas com mais de 1,80 m de altura. Em qual das duas populações será mais fácil achar pessoas com tais características? Bom, inicialmente, vamos lembrar do seguinte, né? Aqui a gente tem a média, são 174 centímetros, aqui 178 centímetros, e aqui a gente tem a variância. Qual que é a unidade da variância? A unidade da variância é sempre a mesma unidade da média ou dos nossos dados brutos, só que elevado ao quadrado. Então aqui a gente teria centímetros quadrados e aqui centímetros quadrados. Como isso gera uma dificuldade para interpretar, né? Porque, pô, eu estou medindo a altura em 1 metro, em centímetro, que seja, e de repente eu tenho uma variância que é uma área. Como que eu interpreto isso? Não dá para interpretar. Então a gente vai trabalhar, em vez de usar variância, a gente vai trabalhar com desvio padrão, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui, então, a média, a variância, e agora eu escrevi para vocês aqui o desvio padrão. E aí o desvio padrão, sim, vai estar em centímetros, que é uma coisa que eu consigo interpretar. Eu defini aqui duas variáveis aleatórias, xa e xb. A variável x o que, que é? É a altura, tá? xa para a população A, b para a população B. Então, se eu quero sortear pessoas com mais de 1,80 m ou 180 centímetros, né? Eu tenho que calcular a probabilidade de sortear alguém com mais de 1,80 na A e depois na B. Onde eu encontrar maior probabilidade, onde a gente tiver a maior probabilidade, vai ser a população que eu devo me dirigir para tentar fazer esse sorteio aleatório, porque vai ser mais fácil obter essas pessoas com mais de 1,80. Tá ok? Bom, vamos então fazer uma construção de um gráfico aqui. Eu vou tentar desenhar a curva da normal. É óbvio que a gente vai fazer uma coisa aqui à mão livre, tá? Então, não vai ficar perfeitinho, mas é só para você ter uma noção. Então, deixa eu marcar aqui, montar uma escala com alguns valores. E aí a gente vai marcar aqui aonde que vai estar a média da A, onde que vai estar a média da B, para a gente conseguir ter um referencial na hora de traçar o gráfico. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tenha um 74, 75, 76, 77, 78 está aqui, 79, o 80 eu vou marcar aqui, ó, 180. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha pontilhada aqui, só para a gente ter uma referência, tá? Se a população A tem média de 174, a curva da normal referente à população A vai ter que estar aqui, ó, em cima dessa linha pontilhada. Na verdade, a curva não, né? O topo da curva vai ter que estar nessa linha aqui. E o topo da curva da B vai ter que estar em cima da 178. A população A tem uma. Aí tanto faz olhar para o desvio padrão ou para a variância, tá? A população A tem uma variância maior que a da B. Isso significa que a curva da A é mais achatada que a curva da B. Então, o topo da B é mais alto que o topo da A. Então, eu vou traçar aqui, a mão livre mesmo, uma curva da distribuição normal, tá? Ficou ruim, vamos traçar de novo. Vamos traçar de novo aqui. Deixa eu só apagar aqui, fazer isso aqui não é correto. Então, vamos fazer aqui, ó.
A curva ela vai vir aqui tangenciando, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá bom. A da A, eu vou fazer ela mais achatada e com as caudas mais elevadas. Então, vamos fazer assim no caso da A. Ficou meio esquisito, mas vai dar para entender. Então é o seguinte, o que a gente quer? A gente não quer calcular a probabilidade do x ser maior que 180? Não é isso que eu estou perguntando? Muito bem, o 180 está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, no caso da curva B, a área aqui entre a curva e o eixo à direita do 180, né? Porque é maior que 180. Maior que 180 é a direita do 180. Então, eu vou pegar essa área aqui, ó, que eu estou pintando de verde, tá? Ó, essa área verdinha aqui. No caso da curva azul, a gente vai pegar esta área aqui, ó, do 180 para a direita. Ok? Lembra que área é a mesma coisa que probabilidade. Ou seja, a probabilidade do x ser maior que 180 para A é essa área que eu pintei de azul. Para B é o que eu tinha pintado de verde. Comparativamente, está claro que a A, ou seja, o azul, é maior que a B. Ou seja, a probabilidade de eu achar alguém com mais de 1,80 na A é maior que a B. Se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um software, você pode jogar essas informações aqui da média, da variância, desse cálculo que você quer fazer e ele calcula essas probabilidades. Ou seja, né, ele calcula essas áreas. Foi justamente o que eu fiz. Olha lá. Através de um software, eu pedi para ele calcular essas duas áreas, essa área azul e essa área verde. E ele falou, olha, a probabilidade no caso, debaixo da azul, a probabilidade de XA ser maior que 180 é isso aqui, ó, 22,66%. E no caso da população B, que seria essa área verde, é de 2,28%. Isso significa que eu tenho que me dirigir na população A. Vai ser muito mais fácil eu achar alguém com mais de 1,80 na A do que na B. Tá? Agora, a gente pode mudar um pouquinho o nosso objetivo. Então, vamos supor que eu tenho o mesmo problema, as mesmas duas populações A e B, só que agora a gente tem interesse em obter pessoas entre 1,75 e 1,80 de altura. E agora? Em qual população que eu vou? Será que a A continua sendo mais fácil? Será que agora vai ser a B? Em outras palavras, o que a gente quer é isso aqui, ó, calcular a probabilidade do x, que é aquela variável que vai representar a altura, esteja entre esses dois valores, entre 175 e 180. Ou seja, 175 menor que x, menor que 180. Tá? Bom, eu coloquei aqui o mesmo gráfico que eu já tinha feito. Tá? Eu vou aproveitar o mesmo desenho. Agora, qual que é o nosso objetivo? Então, vamos mudar aqui o nosso objetivo. Agora, o nosso objetivo vai ser calcular a probabilidade do x estar entre 175 e 180, ok? Sendo que o 175 é esse ponto aqui, ó. Aqui tem 175. Então, vamos pensar. Ó. No caso da curva verde, eu vou querer essa área que eu vou pintar agora de amarelo, entre o 175 e o 180, debaixo da curva verde, tá? Então, eu estou querendo tudo isso aqui, ó. Eu quero toda essa área que eu estou pintando de amarelinho. No caso da azul, eu vou fazer aqui com um roxo. Eu quero aqui, ó, eu tenho o 175, tenho o 180, eu quero esta área entre o azul e o eixo. Então, eu quero esta área roxa. Então, o que a gente pode perceber? Lembra que a área debaixo da curva inteira é sempre igual a 1? Esta área roxa aqui que eu pintei,
ela ocupa menos da metade da curva. A metade da curva está justamente aqui, ó, nesse eixo. Então, essa área roxa aqui, eu sei que ela é menor do que 50%, ou que 0,5. É menos da metade da curva. Enquanto que esta amarela, você pode ver que você pegou quase que a curva inteira, né? Então, certamente, isso é maior do que 50%. Então, na B, com certeza é mais fácil que na A. O que o software me fala a respeito dessas duas áreas? Olha lá. O software diz que, no caso da A, esta área roxa é de 22,36%. E no caso da B, essa área amarela aqui, essa área é de 97,59%. Quer dizer, no caso da B, fica muito mais fácil. Então, assim, essa lógica que eu mostrei para vocês nesses dois exemplos, ela funciona. Sim, funciona. Eu acabei de mostrar que funciona. Só que ela só funciona para casos, vamos dizer assim, gritantes, grotescos, tá? Por quê? Porque se você tiver duas áreas com valores muito próximos, né, do tipo, ó, aqui é 22,36% e vamos supor que aqui desse 23,36%. Pô, 1% de diferença, fazendo a mão livre, que nem a gente fez, esse negócio todo torto, todo esquisito aqui, não tem como você olhar e falar, olha, essa área é maior do que aquela. Então, para coisas gritantes, que nem foi aqui, uma é mais de 50, a outra é menos de 50, beleza, deu para a gente comparar, deu até para concluir sem fazer esse cálculo. Mas e em situações mais delicadas, vamos dizer assim? Ou, e se eu precisasse, por algum motivo, ter esse número aqui, esse valor exato? Como que eu faria? Uma alternativa é trabalhar com um software. Por exemplo, o próprio Excel faz esses cálculos aqui para você. Mas se você não tem um software, não tem um computador para trabalhar, a gente vai ter que fazer isso na mão. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. A gente vai ter que trabalhar justamente com a tabela da normal padrão, que é o assunto da próxima aula.